Olá, tudo bom? Aqui é a pastora Rosângela. Hoje eu quero trazer uma ministração para vocês e o tema da minha ministração é Deus no controle sempre. E eu quero ler aqui com os irmãos no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 4. Marcos capítulo 4, os versículos 35 a 41, que diz assim: o tema é Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estavam no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que os mesmos já estavam a encher-se de água. Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? E nós vemos aqui no versículo 35 que havia um plano, havia um objetivo, uma meta, e muitas vezes também é assim com a gente. Nós também traçamos objetivos, traçamos metas. O objetivo lá dos discípulos era atravessar de uma margem para outra. E muitas vezes a gente traça meta, traça objetivos, porque a gente quer chegar em um determinado lugar. E muitas vezes existem circunstâncias adversas. Mas naquele dia, era um dia tranquilo. A Bíblia diz assim, naquele dia. E de repente, naquele dia, algo aconteceu. Mas mesmo diante de circunstâncias adversas, Deus continua agindo. Lá em Jeremias, no capítulo 29, diz assim a palavra: eu é que sei, diz o Senhor, eu é que sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E aí a gente vai lá no versículo 37 ainda, levantou-se grande temporal. Então, no meio dos discípulos, haviam pescadores, haviam homens acostumados com essas circunstâncias adversas, mas mesmo assim, eles ficaram desesperados, eles temeram a morte. Parece até com algumas pessoas nos dias de hoje, lembra o comportamento de alguns cristãos, porque nós sempre fomos avisados, nós sabíamos que esse dia chegaria, que no final dos tempos haveriam pestes, haveriam guerras, sempre fomos avisados. Lá em João, no capítulo 16, diz assim a palavra: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Jesus ele ainda fala assim: olha, estou trazendo essas palavras para que vocês tenham paz em mim. Salmos no 94, no versículo 19, o salmista diz assim: quando a ansiedade me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Olha o que o salmista diz, né? Quando a ansiedade me dominava no íntimo. E quem é o nosso consolo? Quem é o nosso consolo hoje? O próprio Jesus, ele orou ao Pai. Olha que lindo, que maravilhoso. Muitas vezes nós pedimos a algumas pessoas que entendemos ter mais fé, que nós acreditamos que são pessoas de oração, nós pedimos a ela que orem por nós. Eu faço isso também, isso não está errado não. Tiago, no capítulo 5, fala assim para nós orarmos uns pelos outros. Agora imagina, minhas irmãs, meus irmãos, imagina o próprio Jesus orando ao Pai por nós. João, no capítulo 14, João diz assim: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador. Para quem? A fim de que que ele esteja sempre convosco, esse Espírito, o Espírito da verdade.
Nós conhecemos porque ele habita em nós. E a Bíblia diz que ele estará em nós, existe dentro de nós. É algo que o salmista não tinha. Nós temos essa oportunidade, essa graça de sermos templo do Espírito Santo. Nós não podemos tirar o foco de Deus e da sua palavra. O seu amor, o seu cuidado. 1 João 4 diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quem é que nos ama? Quem é que nos amou de graça? Quem é que deu esse amor? A Bíblia fala assim que aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Esse medo é aquele medo que nos paralisa, nos adoece, impede de seguirmos adiante. É o medo que nos faz afundar, assim como Pedro afundou. O salmista, ainda no Salmo 23, ele fala assim, no versículo 4, mesmo quando eu andar pelo vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, porque tu está comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Devemos focar em Deus. Tudo que eu foco expande. Eu preciso aprender a focar em Deus e na sua palavra. Isaías, ele diz assim que tu, Senhor, guardará em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque confia em ti. Vemos também no versículo 39, Jesus despertando. E como que ele desperta? Assustado, sobressaltado? Não, ele apenas acorda do seu sono de uma forma tranquila, sem alarde, sem susto, como alguém que está no controle. No Salmo 46, versículo 10, diz assim, o Senhor diz assim, eu não perdi o controle da tua vida, está tudo no meu tempo, não há nada atrasado. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nós precisamos aprender com Jesus a dormir mesmo em meio à tempestade, aprender a estar tranquilo, confiando no Senhor e não no governo, não confiando em vacina, não confiando no nosso salário, não confiando no nosso diploma, mas unicamente no Senhor. Salmo 131 diz que tenho ouvido a murmuração de muitos, terror por todos os lados. Olha como que isso é atual. Quanto a mim, diz salmista, eu confio em ti, tu és o meu Deus. No versículo 40, Jesus, ele questiona os discípulos, por que vocês estão assim com tanto medo? Ainda não têm fé? E aí, ele questiona, porque os discípulos, eles já tinham visto tantas maravilhas, tantos milagres, e ainda estavam com dúvida, com medo, sem fé. Existem vários textos bíblicos que falam que Deus, ele deu à sua igreja a autoridade. Lá em Lucas, no capítulo 19, quando os 70 voltam maravilhados dos prodígios, maravilhas, né, eles espantados com as coisas que eles fizeram, Jesus fala assim, ó, eis aí que eu vos dei autoridade. Mateus 16 diz que o próprio Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O crente precisa crer, tem que ser algo natural. Assim como o cachorro late, como o crente mia, o crente crê. Crente tem que crer que Deus é Deus e continua sendo Deus. E também devemos saber quem somos em nós, em Deus. Muitas vezes nós não sabemos nem quem é Deus e que dirá quem somos nós. Então, a gente precisa saber quem somos nós em Deus. Os discípulos, eles questionavam. Lá no versículo 41, os discípulos questionam, quem é este? Eles conviviam com Jesus, mas ainda não sabiam que era Jesus. Mesmo Jesus se revelando a eles, mesmo Jesus dizendo a eles que ele veio do Pai. Então nós precisamos aprender. Mesmo Jesus dizendo aos discípulos quem ele era, os discípulos tinham dificuldade de o reconhecer como filho de Deus. Talvez porque eles pudessem pensar, como é que eles, meros mortais, podiam estar andando com o próprio Filho de Deus, o Deus vivo. Então, às vezes,
Hoje também algumas pessoas às vezes podem questionar que como é que Deus vai ouvir a minha oração? Como que Deus vai escutar a mim? Então, se tornam aqueles crentes 6 horas por mim, 6 horas por mim, porque não confia na própria oração a Deus. Nós precisamos nos posicionar como igreja, como soldados valentes. O nosso general é Cristo. Isso não é só letra de música, não. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Mas precisamos orar com ousadia, como os vencedores, como Davi diante do gigante. Davi diante do gigante, ele se sentia mais do que vencedor. Deus não nos deu espírito de covardia. Se de fato nós habitamos no esconderijo do Altíssimo, mesmo que a gente ande pelo vale de trevas e morte, a gente não deve temer perigo, porque o Senhor está comigo. Precisamos ser menos visuais, mais espirituais, ativar a nossa fé, assim como Pedro que andou por cima das águas, assim como Abraão que creu contra a esperança. Precisamos ser valentes assim como Josué, que mesmo tendo a vitória garantida, ele teve que lutar. Mesmo a vitória garantida, ele teve que ser forte e corajoso. Não podemos recuar frente às adversidades. O nosso comandante continua na mesma posição, que possamos com os olhos da fé contemplar o nosso futuro, assim como Estevão, que mesmo em frente a uma situação tão ruim, a sua própria sentença de morte, mas que cheio do Espírito Santo olhava para o céu e via a glória de Deus, via Jesus à sua direita. Nós devemos, assim como o profeta Abacuque, que no meio das adversidades se alegrava no Senhor. Deus ainda está no controle, mas ele deu à igreja poder para orar. Você é autoridade no reino espiritual. Em 1 Pedro 2,9 diz assim, que vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Precisamos clamar na nossa casa, sobre a nossa família, com toda a autoridade. Não deixe que o inimigo venha roubar o seu direito. Não se admire com o poder de Deus na sua vida. Ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus. Tiago 1,17 diz que ele não tem sombra de variação. Nosso Deus é o mesmo. Devemos permanecer firmes, assim como Deus é firme. Essas coisas de pensar que somos frágeis, que somos vulneráveis, é artimanha do inimigo querendo nos derrotar. Romanos, no capítulo 8, diz que quem poderá trazer alguma acusação sobre os filhos de Deus? É o próprio Deus que nos justifica. Então chega de pensar que eu sou o cocô do mosquito, do cavalo, do bandido. Se a própria palavra diz que em todas as coisas somos mais do que vencedores. E ainda Tiago, no capítulo 1, diz assim que Elias era um homem sujeito às mesmas coisas que nós, mas orou fervorosamente, rogando que não chovesse, e não choveu por 3 anos. Deus continua soberano, a sua vontade continua boa, agradável, perfeita, e ele diz: ordena ao povo que marche. Ele fala: siga, marche, independente da circunstância. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a situação não seja adversa, ainda que não haja a cura, aí marche. Ainda que o seu filho não esteja na igreja, marche. Diga ao povo que marche. Foi isso que ele falou para Moisés, quando Moisés estava encurralado, de um lado o inimigo, do outro lado o mar. E o Senhor fala para Moisés: por que você clama a mim? Diga ao povo que marche. Marchar é orar, marchar é acreditar, marchar é conquistar. Marchar é não desistir, mesmo que venha um desânimo. Marchar é seguir adiante, acreditando que Deus continua no controle, que Deus continua Deus. Não desista, persevere, creia, faça a sua parte como igreja de Deus com ousadia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E amém. Um beijo no coração de vocês.